Olá, Planicatchers! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Já aqui na função maior, vamos ler o enunciado e aí a gente analisa a tabela e depois constrói a atividade. Então ele está dizendo assim: construa a tabela acima utilizando a função maior, calcule qual a primeira maior quantidade de faltas, a segunda maior e a terceira maior quantidade de faltas. Observe que aqui ele tem uma tabela que mostra o nome dos alunos, aí aqui tem a quantidade de faltas aqui, e ele quer saber a primeira maior, né? Depois ele quer saber a segunda maior e aí a terceira maior, tá? Ok, vamos lá então. Primeiro vamos construir a tabela. Coloco aluno, depois coloco faltas, e aí digito esses valores aqui, ó, 6, 5, 3, 10, 9, 7 e 2. Tá vendo? Agora eu vou digitar aqui os nomes. Gustavo, Raquel, Bruna, Flávia, Pedro, Pamela e Marcos. Vou colocar aqui primeiro, maior, segundo, maior e terceiro, maior. E agora eu vou formatar o texto, né? Vou colocar aqui as formatações que ele pede. Então, vou selecionar aqui essa área. Vou colocar ele alinhado ao centro assim. E vou colocar as cores, no caso, vou colocar em roxo. Aqui também. Aqui e aqui. E em branco. Vou colocar como tabela nessa área. E aí, terminamos de construir a tabela. Agora eu tenho que aplicar as funções, tá? Para encontrar o primeiro maior, o segundo maior e o terceiro maior. Então aqui eu vou utilizar a função maior. Coloco igual, vou escrever maior. E aí a função maior ele pede o seguinte. Ele vai pedir uma matriz, que basicamente é uma área, né? Uma coluna, uma linha, uma tabela. E aqui esse parâmetro K, a gente indicar o número inteiro. A gente quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Então a matriz nesse caso vai ser essa coluna aqui. Então a gente vai procurar nessa coluna se aqui qual que é o valor maior, porque eu estou dizendo que é para ele procurar aqui. Então a matriz é eu indicar onde ele vai procurar. Só que aqui eu não posso só dar Enter, eu vou mostrar para vocês. Se eu der Enter aqui, a função vai dar erro. Então ele vai dizer, você inseriu o número insuficiente de argumentos para esta função. Tá vendo? Quando ele fala isso, então, é porque está faltando eu colocar mais coisa. Observa aqui que ele mostra o primeiro argumento, ponto e vírgula, o segundo argumento. Então eu sou obrigado a colocar esses dois argumentos aqui na função, senão ele não finaliza, né? Então coloco ponto e vírgula para separar os argumentos. Observa também que ele fica em negrito no argumento que eu estou. Então matriz está em negrito, eu estou nessa parte de matriz. Eu coloco ponto e vírgula, aí agora o K ficou em negrito. Então eu estou nessa parte de definir o valor inteiro para indicar se é o primeiro maior, segundo maior e assim por diante. Então se eu coloco o número 1, eu estou dizendo que eu quero o primeiro maior. Se eu colocar o número 2, estou dizendo que eu quero o segundo maior. Se eu colocar o número 3, o terceiro maior e assim por diante, tá? Então aqui eu vou colocar o 1 que eu quero primeiro. Então eu vou apertar Enter. E ele vai retornar para mim o número 10. Ou seja, o 10 é o maior número em relação a essa lista aí que a gente escreveu. Então aqui eu vou colocar também novamente o segundo maior. Então igual maior
marco aqui essa área, né, a matriz, ponto e vírgula, agora eu vou colocar 2 porque eu quero o segundo maior, e Enter. Agora igual, maior, pegar essa matriz aqui também, ponto e vírgula 3, vou fechar o parêntese, e Enter. Então, observa que aqui ele me retornou o primeiro maior, o segundo maior e o terceiro maior, ok? Então a gente conseguiu a pontuação, porque ele ficou verdinho aqui, nossa pontuação está aqui. Então a gente terminou essa atividade, a gente se vê numa próxima atividade. Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.